É, é, pensar que uma criança de, sei lá, menos de 6 anos de idade pode, tipo, de forma plenamente consciente, planejar tirar a própria vida É brutal. é muito brutal. É uma estatística perturbadora e que, honestamente, desafia absolutamente tudo que o senso comum dita sobre aquela suposta inocência, né? Ou a simplicidade da mente infantil. Com certeza. E olha, essa estatística terrível nos obriga a abandonar de vez qualquer visão romantizada sobre o desenvolvimento. Sabe aquela ideia de que a infância é tipo um refúgio blindado contra a angústia? Uhum. A fase de brincar, não ter boletos. Exato, mas isso é uma ilusão. O que os dados e a própria prática clínica revelam é um cenário onde a gente tem cérebros em formação, tentando o tempo todo navegar por exigências gigantescas. E muitas vezes sem ter o vocabulário emocional para pedir socorro. Nossa, sim. E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai dissecar a psicopatologia da infância e da adolescência. Para guiar quem nos ouve por esse território, que é bem denso, a gente está cruzando informações de um material fantástico, que é a Apostila Psicopatologia da Infância e Adolescência. Elaborada pela doutora Cláudia Márcia Simões Vieira Menezes, né? Isso mesmo, para um curso de formação em psicanálise. E o grande mérito desse material, na minha opinião, é que ele não fica preso só à psiquiatria tradicional, sabe? Nem só à teoria pura. Sim, ele faz uma ponte muito rica. Exato. Ele cruza manuais diagnósticos modernos, tipo DSM, com toda aquela profundidade investigativa da psicanálise. Então, a nossa missão hoje aqui é bem clara. A gente quer decodificar a linha tênue entre o que é o desenvolvimento natural de uma criança e o que se configura como um transtorno patológico. Que é uma linha bem difícil de traçar na prática. Muito difícil. E também vamos listar os fatores de risco e de proteção nesse ecossistema da criança, diferenciar os chamados problemas internalizantes dos externalizantes e, no final, a gente vai usar aquele caso histórico, né? O pequeno Hans, do Freud. Ah, um clássico absoluto. Para entender na prática como os sintomas funcionam como uma linguagem. É um roteiro bem intenso. É um roteiro que exige que a gente mude a nossa lente, né? Que a gente olhe para o sintoma não como uma, sei lá, uma engrenagem quebrada que precisa ser consertada à força, mas como uma tentativa de comunicação. E para entender essa linguagem, o primeiro passo, que é talvez o mais difícil na psiquiatria infantil, é definir o que é de fato uma patologia. Certo, vamos destrinchar isso. Porque, pensa bem, é como observar um motor de um carro. Um barulho estranho pode ser só o desgaste normal de uma viagem longa, né? Ou pode ser o sinal claro de que o motor está prestes a fundir. A grande questão é como os adultos calibram os ouvidos para diferenciar esse barulho na mente das crianças. O que é fascinante aqui, e também bem problemático, é que, ao contrário da psiquiatria para adultos... Onde o adulto vai lá e marcar consulta, né? Exato, o adulto bate na porta do consultório e diz, eu estou sofrendo. Na infância, quem decreta que existe um problema é quase sempre um adulto. É o pai, a mãe, o professor. Isso. São eles que decidem que aquele comportamento passou do limite. E isso levanta um debate clínico e até filosófico gigantesco, porque a gente precisa se perguntar, a disfunção está realmente na criança ou está na intolerância daquele ambiente que simplesmente não suporta uma criança fora do padrão? Mas, peraí, isso é bem perigoso, não é? Porque se a régua para medir a saúde mental de uma criança for só o nível de estresse ou a paciência dos pais depois de um dia de trabalho, a gente pode acabar enfiando um diagnóstico de transtorno numa criança perfeitamente saudável, só porque a família não sabe lidar com ela. É o grande risco. E é exatamente por isso que a gente não pode depender apenas dessa percepção subjetiva de quem cuida. Para evitar essa armadilha de diagnosticar a falta de paciência dos pais, a clínica estabelece 4 marcadores principais, 4 critérios para tentar ancorar o diagnóstico em algo real. Tá, e quais são eles? O primeiro marcador é a gente observar excessos ou insuficiências. Como assim? Tipo, o comportamento foge da curva esperada para o desenvolvimento de uma forma muito drástica, seja por fazer muito algo ou por não fazer quase nada.
O segundo marcador é a infração às normas e expectativas do meio. Tá, mas aí que tá. Toda criança quebra a regra, uma hora ou outra não quebra. Só quebrar a regra pode ser só uma rebeldia comum. Qual é o filtro que transforma a rebeldia num quadro patológico? Aí é que entram os dois últimos marcadores, que são os mais cruciais. O terceiro é notar se existe um atraso ou uma defasagem desenvolvimental real, seja cognitiva ou psicossexual. E o quarto, que é a verdadeira linha divisória, é o entrave no funcionamento adaptativo. Ah, entendi. Esse quarto ponto é a chave, né? O comportamento está irritando a mãe. A pergunta é: esse sintoma impede essa criança de brincar? Impede de aprender na escola? De fazer amigos? Se o sintoma trava a vida da criança, aí sim cruzamos a linha do patológico. Nossa, isso faz muito sentido. É uma virada de chave, né? O foco sai totalmente daquele incômodo que a criança gera no adulto e passa para o prejuízo que a criança mesma está sofrendo. Exatamente. O sintoma é o que trava a vida dela. Mas, se o diagnóstico depende tanto dessa interação da criança com as regras e expectativas do ambiente, isso quer dizer que a patologia não existe num vácuo, né, só na biologia pura? De forma alguma. Muitas vezes a disfunção não está localizada dentro do indivíduo de forma isolada, mas na relação dela com o mundo. O que nos leva diretamente para o conceito de ecossistema, que a apostila aborda muito bem. E já que a relação com o meio é tão determinante, a gente tem que olhar para esse meio. O material usa o modelo biopsicossocial de Bronfenbrenner, Sim, é um modelo incrível. que é tipo aquelas bonecas russas, sabe? As matrioscas, onde um sistema menorzinho está sempre dentro de um maior. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Pode fazer. Com tudo que a gente sabe hoje em dia sobre genética, mapeamento cerebral, neuroquímica, não é meio que uma complicação desnecessária ou até um exagero tentar culpar as atitudes culturais de uma sociedade por um transtorno psiquiátrico de um adolescente? A gente não está meio que tirando a culpa da biologia? Olha, essa é uma crítica super comum. Mas o ponto principal do modelo de Bronfenbrenner não é negar a biologia, tá? Ele contextualiza ela. A biologia é o núcleo da boneca russa. É a própria criança, com a genética dela, o temperamento. Tá, o equipamento de fábrica. Isso. Só que a genética não dita um destino sozinha. Ela precisa de gatilhos ambientais para se expressar ou para ser silenciada. Então, mapear os fatores de risco e de proteção nos diferentes anéis desse ecossistema é vital antes de fechar qualquer laudo precipitado. Então vamos passear por esses anéis na prática. O centro lhe é a criança. O primeiro anel em volta dela seria o microsistema, certo? Certo. Que são as relações mais diretas e imediatas. A família nuclear, a escola, os amigos ali da rua. É onde a criança vive o dia a dia. Um fator de proteção gigante aqui é ter um vínculo seguro com os pais. Já um fator de risco seria, por exemplo, sofrer bullying na escola ou violência em casa. Mas lendo o texto, parece que a grande sacada do Bronfenbrenner nem é o microsistema isolado, e sim o próximo anel, o mesosistema. Exato. Porque o mesosistema analisa como as coisas do microsistema conversam entre si, como elas se conectam. Dá um exemplo de como uma falha nisso cria um fator de risco. Imagina assim, você tem uma escola com professores ótimos e uma família que ama muito a criança. Isoladamente, são dois microsistemas bons, concorda? Concordo. Na teoria, a criança está super protegida. Na teoria. Mas imagina que essa escola e essa família entram numa guerra ideológica. Ou os pais vivem desautorizando os professores na frente da criança. A interação entre eles, o mesosistema, vira um ambiente tóxico. A criança fica dividida num conflito de lealdades e isso gera uma fissura enorme na rede de proteção dela. Nossa. E a boneca russa só vai crescendo. O próximo nível que me chamou muita atenção é o exossistema, que são aqueles ambientes onde a criança muitas vezes nem pisa, mas que afetam a vida dela de um jeito absurdo. O exemplo mais clássico do exossistema é o trabalho dos pais. Caramba, sim, é verdade. Se a empresa impõe metas abusivas e esse pai ou essa mãe volta para casa cronicamente exausto, irritado todos os dias, a criança nunca pôs os pés lá no escritório,
Mas aquele ecossistema do trabalho está destruindo a qualidade do microssistema da família. É uma reação em cadeia total. E aí, isso tudo é engolido pelo macrosistema, que são as crenças da sociedade, a cultura, e o último anel, o cronossistema. Que é a dimensão do tempo. Um momento histórico. Exato. E lendo isso, eu só conseguia pensar na pandemia. Quer dizer, ser um adolescente tentando construir a própria identidade no meio de um cronossistema de pandemia global, isolamento social e essa hiperconexão absurda das redes. Isso é um fator de risco gigante que não se resolve só receitando um remédio, né? De jeito nenhum. Os transtornos são dinâmicos, eles evoluem, e eles implicam uma falha nesse sistema de proteção. Os fatores de risco biológicos, familiares, sociais, eles agem conjuntamente. É quando o sofrimento fica sem resposta durante anos que a patologia se instala de verdade. E aqui a coisa fica realmente interessante na apostila. Quando os fatores de risco ganham de lavada dos fatores de proteção e a linha do patológico é cruzada, como é que esse sofrimento se mostra para o mundo? A urgência clínica é diferenciar dois caminhos que a mente infantil toma: os problemas internalizantes e os externalizantes. E, eu gostei muito da analogia da casa em chamas para explicar isso. É uma imagem muito forte para entender os mecanismos de defesa. Pensa assim, quem está ouvindo a gente. Se a mente da criança é essa casa em chamas e a fumaça está sufocando, a rota dos problemas externalizantes é, literalmente, a explosão para fora. É a criança pegar uma cadeira, quebrar as janelas da casa, derrubar a porta da frente e gritar na varanda. É agressivo, infringe regras, mas é impossível de ignorar. Impossível. E é aqui que entram quadros como o TDAH e os transtornos de conduta, tipo TOD, o transtorno opositivo desafiador. O comportamento externalizante é jogar o conflito interno no colo do ambiente externo. É a hiperatividade, a explosividade. E tem um detalhe na leitura que me chocou um pouco sobre como operam os jovens com transtorno de conduta. Eles nunca acham que a culpa é deles. Se eles quebram a janela, eles justificam culpando as circunstâncias. Ah, eu bati no colega porque ele olhou esquisito pra mim. Ou eu fui mal porque a professora me odeia. Eles terceirizam a culpa. Sempre, eles constroem uma narrativa onde o ambiente é sempre injusto com eles. E qual é a reação da sociedade a isso? Como o externalizante incomoda muito, ele quebra a ordem da sala de aula, ele é punido quase que na mesma hora, a sociedade foca nele, ele é rotulado rapidinho. Claro, o sintoma ataca o mundo, então o mundo reage. Nem sempre do jeito certo, mas reage. Só que a grande tragédia que a apostila aponta é o que acontece com quem escolhe a outra rota. A rota dos problemas internalizantes. Voltando para a metáfora da casa, o internalizante não quebra a janela. É como se ele descesse para o porão, trancasse a porta por dentro, jogasse a chave fora e ficasse ali no escuro esperando o fogo consumir tudo, sem fazer barulho nenhum. É a implosão para dentro. E ao sofrimento silencioso. Essa criança não dá trabalho na escola, não incomoda os pais, e por causa disso ela passa anos sofrendo sozinha sem nenhum diagnóstico. É o território sombrio dos transtornos de ansiedade e de humor, tipo a depressão. E a gente precisa pontuar que transtorno de ansiedade não é só "ai, tenho medo do escuro" ou "tô nervoso com a prova de matemática". A forma como isso sequestra a criança é devastadora. É devastadora mesmo. E afeta vários níveis. No nível cognitivo, a criança fica presa em ruminações, pensamentos catastróficos que não param. No comportamento, gera evitação, fobia social, toque. E no nível fisiológico, é somatização pura. A criança tem taquicardia, dor de barriga constante. A qualidade de vida despenca, mesmo com a inteligência dela intacta. Mas, sinceramente, o que me deixou mais paralisado na leitura foi o altíssimo fator de risco para o suicídio, nos internalizantes. A gente falou no começo do programa, né? É um risco de ideação suicida e automutilação gigante. Como que um cérebro tão novo chega nesse ponto de ruptura? É doloroso, mas a psicanálise traz uma leitura essencial para a gente tentar entender. A automutilação ou comportamento suicida na infância não é exatamente sobre querer morrer no sentido adulto da coisa. Não. Como assim? É sobre tentar matar a dor. A criança sente uma angústia tão profunda, um desespero tão sufocante,
que a fantasia inconsciente dela é que, ao atacar o próprio corpo, ela vai conseguir arrancar fora aquela parte dela que está sofrendo. Eles querem destruir o sofrimento, não a vida. Mas é o limite da falha da linguagem, né? Quando não tem palavra, o ato violento contra si mesmo fala. Caramba. E essa ideia de que o sintoma seja ele explodir para fora ou implodir para o porão é uma mensagem a ser traduzida, é o que nos leva ao nosso último grande ponto. Se não é só um defeito de fábrica que precisa ser consertado, mas uma linguagem, como a gente traduz? E para mostrar isso na prática, a gente volta lá para 1909, o caso do pequeno Hans, do Freud. Ah, o pequeno Hans. Primeiro caso direto de psicanálise infantil. E antes de entrar no menino em si, é legal ver como teóricos, depois do Freud, expandiram isso. Para Melanie Klein, o sintoma era uma resposta direta a uma angústia profunda de aniquilamento. Para Anna Freud, era uma fortaleza construída pelo eu para se defender. E para o Lacan e para o Winnicott, que a apostila cita, o sintoma na criança frequentemente reflete a doença na estrutura da família, né? A criança é tipo um para-raios da loucura do ambiente. Exatamente. O sintoma é a voz de uma família adoecida. E o Hans é a prova viva disso. Para quem não conhece, o Hans era um menininho de 5 anos, lá em Viena, que de repente desenvolveu uma fobia paralisante de cavalos. Ele não saía mais de casa com medo de ser mordido por um cavalo. Se fosse hoje, alguém ia falar, é só uma fobia, vamos fazer terapia de exposição com ele e um pônei. Com certeza. Mas o Freud olhou para o contexto ignorado, para o ecossistema do menino. O pai do Hans estava super ansioso, queria o filho alegre e animado de volta logo, movido por todo aquele ideal burguês de como um menino devia ser, e o ambiente dentro de casa. O ambiente dentro de casa era um campo minado emocional. Primeiro, a irmãzinha recém-nascida, o que já desperta todos os enigmas infantis de onde vêm os bebês, né? E aí tem a mãe, que toda vez que viu o Hans tocando nas próprias partes íntimas, explorando o corpo, ameaçava chamar um médico para cortar o pênis dele. Uma ameaça literal. E isso instaura a famosa angústia de castração. Mas a grande pergunta é, como é que o medo de ter o corpo mutilado pela mãe, misturado com o complexo de Édipo, que é o amor intenso pela mãe, e o medo de rivalizar com o pai, vira medo de cavalo? Pois é. Como um menino de 5 anos faz essa ponte? Ele faz através de um mecanismo chamado deslocamento. Pensa bem, o Hans ama os pais. Ele não pode viver dentro de casa morrendo de pavor do próprio pai, que seria a figura rival no Édipo. O psiquismo não aguenta essa pressão. A cabeça dele é explodir. Exato. Então a mente inconscientemente pega todo esse terror focado no pai e na mãe e desloca para um objeto externo, um cavalo. Por quê? Porque o cavalo está na rua. Você não consegue evitar seu pai dentro de casa, mas você consegue evitar o cavalo simplesmente não saindo na rua. Espera aí, então a fobia de cavalos era só a ponta do iceberg mesmo? O sintoma era, na verdade, a solução genial, disfuncional, mas genial, que a mente de um menino de 5 anos encontrou para lidar com todo aquele caos em casa? Se conectarmos isso a um panorama maior, o Hans não estava quebrado. Ele estava buscando respostas para os enigmas dele. O sintoma salvou ele do colapso total. É por isso que o Freud explica para o menino que, na verdade, o medo que ele tinha era do pai por causa do amor que ele sentia pela mãe. Freud deu nome aos bois. Ele traduziu o sintoma e a apostila diz uma coisa maravilhosa aqui, que o efeito terapêutico de curar a fobia nem é a prioridade. O essencial é tornar os desejos inconscientes e aterrorizantes em coisas conscientes. O psicanalista funcionou ali como um objeto lúdico para a criança produzir saber sobre si mesma. É isso, porque quando o sintoma ganha palavras, ele não precisa mais existir para gritar pela criança. É uma mudança de paradigma enorme. Bom, para a gente ir recapitulando a nossa jornada de hoje, nós começamos desbravando essa fronteira nebulosa entre o normal e o patológico. Focando no funcionamento adaptativo. Exato. Depois passamos pelas matrioscas do Bronfenbrenner, vendo as camadas de risco do ecossistema.
Entendemos a diferença brutal entre a criança que implode no porão e a que quebra a janela. E terminamos vendo com o pequeno Hans que o sintoma, no fundo, é a voz da estrutura familiar adoecida. É uma aula de escuta, né? A grande mensagem é que a gente precisa escutar a criança. E para amarrar tudo isso e deixar uma provocação final para quem nos ouve, tem uma passagem muito famosa que a própria autora da apostila traz de outra obra do Freud, onde ele observa o netinho dele brincando. O famoso forte dá. Ah, essa brincadeira é a essência da psicanálise infantil. É incrível. A criança pegava um carretel de madeira com um barbante, jogava para longe do berço até sumir de vista e falava algo como "foi embora". Depois puxava o barbante, o carretel voltava e o menino dizia super feliz: "Tá aqui". E não era só uma distração boba, o menino estava elaborando a dor absurda da ausência da mãe. Quando a mãe saía, ele ficava impotente, mas ao jogar o carretel, ele assumia o controle. Ele criava ativamente um jogo para dominar a própria angústia. Exatamente. E aí vem a minha pergunta final. Se até uma brincadeira simples de jogar um carretel é uma tentativa profunda e engenhosa de uma mente infantil de dominar a angústia, o que acontece quando a gente, hoje em dia, simplesmente medica ou silencia à força qualquer mau comportamento de uma criança? É uma ótima reflexão. Será que no nosso desespero moderno para apagar o sintoma rápido e satisfazer os ideais de produtividade da sociedade, a gente não está roubando dessa mente informação, a única linguagem que ela encontrou para nos dizer que o ecossistema dela está falhando? A gente está tirando o carretel da mão deles? Fica aí a reflexão para vocês pensarem. Muito obrigado pela companhia e até o próximo